Amém. Glória a Deus. Eu estava esperando mais um. Eu percebi que você queria cantar mais um pouquinho. Amém. Aqui, pastor. Vou trocar aqui. Glória a Deus, o Senhor, Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Só. Oi? Sentando aqui com ela. São os cães e os gatos vêm assistir aqui o culto. Glória a Deus. O pessoal vai falar, Arca de Noé, amém. Que a gente siga o princípio de Noé, que é ouvir a voz de Deus e não parar. E ainda que o mundo considere loucura, a gente permaneça debaixo da visão, debaixo da unção, debaixo da vontade de Deus. E a palavra de hoje, a gente vai falar sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E foi essa semana, enquanto eu estava dormindo, e eu não consegui dormir porque o Senhor começou a falar muito ao meu coração. Eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Ainda não comecei a escrever. E a maioria das coisas eu falo que eu vou escrever. E eu preciso pôr isso em prática. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que me tocou muito no coração, muito mesmo. E esse primeiro esboço, ele vai falar sobre o princípio do que o Senhor ministrou no meu coração. Se eu escrevesse um livro sobre isso que o Senhor ficou falando comigo durante a noite, ele se chamaria A Criança e o Espelho. Eu falei isso para o pastor João, né? Ele se chamaria A Criança e o Espelho. Porque é justamente o que o Senhor falou ao meu coração. Ai, glória a Deus. Abra comigo primeiro em Mateus 18. A gente vai ter um momento muito legal do Senhor Jesus com uma criança. E é aí que a gente começa a narrativa do que o Senhor ministrou ao meu coração. Mateus 18. Achou? Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 1, diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, se não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Só até aí. A gente primeiro vai ter uma figura de algo que o Senhor ministrou no meu coração. Que Ele nos compara e nos pede para que nós venhamos ter um olhar, uma vida como de uma criança. Se a gente for pegar o aspecto disso, a gente sabe que criança significa pureza, bondade, né? Inocência, muitos outros adjetivos de uma criança, não é verdade? Mas o que me tocou foi outra coisa. O Senhor, Ele começou Ele colocou um princípio, Ele falou, se você não fizer de como tais, você não vai entrar no reino dos céus. Por que Ele falou isso? Porque o costume da nossa vida é eu e você, com o passar do tempo, começarmos a tomar cada vez mais postura de adultos.
E com isso a gente começa a abandonar as coisas de criança. Mas o que eu deveria manter como lugar de criança na minha vida? É isso que o Senhor começou a ministrar. É isso que o Senhor começou a falar ao meu coração. Eu preciso entender o que o Senhor está querendo dizer com isso. Senão eu me desestabilizo, senão eu perco a crença, senão eu me afasto. Ele está falando uma coisa aqui que é muito simples. Se não vos converterdes e não fizerdes como crianças. Eu estava falando com meu marido, porque a gente conheceu a nossa nova nora, e aí meu filho estava brincando com ela, falou assim, isso aqui gosta de uma dupla de cantores, que aparentemente é uma coisa de criança, não é uma coisa de adulto. E aí, eu vi aquela brincadeira, mas deixei de lado. E quando eu cheguei no quarto, o Senhor gritou no meu coração e falou assim, não deixe de ser arrancado dela. Porque é ali onde ela encontra essa alegria da criança. Eu não sou psicóloga e não entendo sobre isso. Mas quando eu fiz letras, eu passei um pouquinho em Piaget. E aí eu aprendi um pouquinho sobre Piaget e Vygotsky, que fala um pouco sobre esse momento infantil. Então, o que eu pensei no meu coração, aquela parte dela, da criança dela, está sendo tomada. E por que isso é uma mensagem para evangélicos? Porque a maioria dos evangélicos hoje são carrancudos, são sérios demais, não perdoam, são ranzinzas, reclamões. Por quê? Porque eles entraram na fase adulta e esqueceram da criança. Eles esqueceram de brincar no tempo oportuno, então as brincadeiras são pesadas, são palavras abusivas, são coisas que não deveriam estar nem na boca de um cristão, porque se tornou adulto. E aí o outro faz coisas de adulto e eu sigo fazendo. E eu me proíbo de fazer as coisas de criança. Quer me alegrar, quer me animar. Eu lembro que há um tempo atrás, o futebol era pecado. Mas não é pecado você pegar uma bola e sair para jogar. Teve outro dia que eu vi um pai falando, eu amo soltar pipa, mas se eu pegar uma pipa, eu vou falar. Eu sou um burro velho soltando pipa. Faça essas coisas. Não se prive. Porque você precisa ter uma mente de adulto, mas um coração que imita as coisas de criança, ou seja, que não se pune tanto. Hoje nós temos uma geração que se pune, que se fere. E aí, o que acontece? Ela cada vez menos parece com Jesus e cada vez mais parece com a terra. Porque a terra é feita de leis e princípios. Se você quiser viver a lei, você vai voltar para o Êxodo, você vai voltar para Moisés, você vai voltar para as escrituras passadas, senão vai viver na graça. E a graça é o tempo que o Senhor te chamou para deixar a lei, mas viver na lei de forma gratuita, viver na lei de forma alegre. Deixa eu tentar te explicar para você entender melhor. O lado adulto diz, eu devo. O lado criança diz, eu farei. É diferente. O lado adulto tem a cobrança. O lado infantil faz com liberdade, faz com alegria. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse, foi para a liberdade que eu vos chamei. Eu te chamei para a liberdade. Então, quando eu entendo isso, eu fico livre para viver o que o Senhor quer para mim. Eu fico livre para entender o que Deus quer de mim. Porque senão, eu perco tudo aquilo que o Senhor já havia me dado. Eu aumentei porque eu estou me desconcentrando muito. Então eu comecei a pensar sobre esse coração de criança. E aí o Senhor começou a me lembrar de coisas que a gente deixa lá no passado. E que a gente não quer nunca mais porque são coisas que só criança faria. Outro dia eu conversei com uma pastora e ela expôs alguns traumas. E eu falei, ela precisa voltar a este lugar para ser curada. Por que o Senhor fala para você viver
com a humildade de uma criança, com a simplicidade de uma criança, porque você precisa voltar a lugares que você deixou, porque você se tornou adulto. Não assisto desenho porque eu sou adulto. Não, eu não brinco porque eu sou adulto. Mas cuidado, porque isso está te ferindo, isso está te machucando, isso está te matando. Eu preciso parar para brincar, eu preciso parar para relaxar, eu preciso. E aí eu comecei a pensar numa coisa, porque eu gosto muito de um jogo que tem aí. E aí eu saio saí, agora eu quase não saio mais pra rua pra jogar. Então, um jogo de captura. Então eu jogo em casa mesmo, fico jogando. Mas isso me leva à minha criança. Aquela que queria ver desenho animado, mas era proibida. Hoje eu acho que eu fui tão proibida que hoje eu não gosto muito de desenho animado. Eu gosto dos filmes, né, da Disney. Mas os desenhos animados eu não consigo mais assistir, porque eu matei isso lá atrás. Eu matei lá atrás porque quando eu queria assistir, eu era proibida. Então eu preciso começar a descobrir as coisas que me feriram, que me machucaram, porque senão eu tô uma pessoa adulta que tô ferindo, tô machucando os outros, por causa dos meus traumas, por causa das coisas que eu vivi lá atrás. Pastora, eu queria uma palavra de fé, hoje é uma palavra de cura, de tratamento. E aí foi uma coisa que Jesus mostrou que eu achei lindo. Eu falei, é isso, foi isso que aconteceu com Jesus. Sabe, quando ele fala sobre a criança e sobre esse desejo, toda criança, quando chega a ser adulto, ela deixa essas coisas. Só que o que eu deixei para trás que me faz falta hoje? Aonde eu me feri, aonde eu me machuquei, aonde eu me magoei. E eu lembro que quando eu era menor, eu me mudei muito. Eu estava numa casa que era no Jardim Sumaré, eu fiz vários amigos, fiz muitos amigos. E quando eu fiz 4 anos, eu acho, eu creio que foi essa idade, meus pais se separaram e eu tive que morar com meu pai e minha madrasta. E aí meus amigos que eu tinha no Sumaré, eu deixei. Mas eu tinha tanta amizade por eles, que toda vez que eu ia ao Jardim Sumaré, eu ia para lá para brincar com eles. Eu queria estar perto deles. Mas pela distância e pelo tempo, porque a gente se via todo dia, e agora não era mais todo dia, era pelos finais de semana, acabou que isso ficou como plano B. Então surgiram outras amizades, que também não foram construídas, porque chegou a adolescência. Então virou amizade de adolescente, mas a amizade de criança ficou lá atrás. E aí, eu comecei a juntar, e o Senhor foi bombardeando o meu coração falando sobre isso. Falando sobre quantas vezes você tem desejo de algo e o outro te rouba. Porque você acha que agora você é adulto e tem que responder como adulto. Não posso assistir o show desses cantores. Isso é coisa de criança. Se me faz bem, eu me sinto feliz, eu vou fazer. Eu não estou ferindo o outro, né? Mas às vezes o olhar para que o outro está pensando me impede de vivenciar este momento. E aí eu comecei a pensar, Jesus quando era criança, aonde foi que ele não pôde viver como criança? Onde foi o trauma dele? Pastor, Jesus teve trauma quando criança? Foi isso que ele falou comigo. Houve um trauma ali estabelecido. Eu nunca entendi por que eu fui. Por que meus pais se separaram? Por que eu tive que sair daquela casa? Por que eu tive que largar aqueles amigos? Por que eu tive que mudar de escola várias vezes? Por que eu não constituía amizades? Isso me doeu muito. Mas hoje eu entendo por que eu amo tanto fazer a obra de Deus. E entendo por que eu amo tanto estar perto de vidas. E eu encontrei a resposta nisso. Eu imagino Jesus que tinha acabado de nascer. Ele ia de um lugar para o outro também. Então provavelmente ele começava a fazer as amizades de infância.
e reunia aqueles amigos e falava: eu quero ter 1 milhão de amigos. E aí ele era tirado do lugar. Ele teria que se despedir de todo mundo, teria que ir embora e não constituir amigos. E aí Jesus ia para outra cidade. Na outra cidade ele fazia alguns amigos e logo em seguida ele era retirado. Eu penso que aquela criança, ela cresceu sem poder fazer amigos. Então o adulto, ele descobriu que havia um trauma. Eu não tive amigos. Eu preciso fazer amigos. E o inimigo, ele brinca com seus traumas. Ele sabe onde dói, ele sabe onde machuca. Ele não quer que você volte lá, ele não quer que você trate disso, porque ele sabe que quando você tratar, você vai ser uma pessoa muito melhor. Ele quer que você fique do jeito que está, que você não confesse essas dores, porque o adulto, ele não pode confessar dores. Ele tem que fingir uma massa dura de que ele é todo o tempo certo, todo o tempo ele está de pé, todo o tempo ele está pronto. Mas o nosso Jesus, ele tinha a humildade da criança, de reconhecer que houve coisas no passado que ele queria fazer e que ele não pôde. Então, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele vira adulto? Ele procura amigos. Ele procura amigos. Porque foi aonde ele se feriu na infância. E foi o que Deus falou comigo lá no quarto. Eu estava deitado e ele começou a falar. Sabe por que o inimigo quer tanto tirar as coisas que te alegram, as coisas que você faz, que você tem alegria, que você tem ânimo, que te dá prazer? Porque ele sabe, se tirar essas coisas só vai sobrar maldade, só vai sobrar raiva, só vai sobrar ira, só vai sobrar o homem, só vai sobrar o adulto. E você precisa andar de mãos dadas com essa criança, se você quiser seguir para entrar no reino dos céus. Porque se só o adulto permanecer, é capaz de você não conseguir entrar no reino dos céus. Então você precisa começar a dar chance para essa criança e começar a ouvir essa criança que sofreu lá atrás. Quais foram os abusos que essa criança sofreu? Você permite até hoje essa criança sofrer esses abusos? Essa criança é você que eu estou falando. Quais foram os traumas que essa criança viveu? Até hoje você vai ficar vivendo esses traumas. Sabe? Quais foram as palavras que essa criança recebeu? Até hoje você vai continuar recebendo essas palavras. Não chega. Você precisa ser mais forte do que o trauma, para que você possa vencer. O segredo de entrar no reino dos céus é que não é o adulto sozinho, é o adulto com a criança. É o adulto com a humildade da criança, com o coração da criança. Então, para que eu tenha essa humildade, esse coração, eu preciso voltar lá atrás e começar a pensar. Onde essa criança caiu? Onde essa criança se machucou? Onde essa criança se violentou? E às vezes até pedir perdão para ela também. Por isso que o nome do livro é Criança no Espelho. Você chega diante do espelho e dizer para essa criança que você agora vai proteger ela, que agora você vai cuidar dela, que agora você não vai deixar mais ela passar por essas coisas. Ninguém vai mais te dizer que você não pode assistir Pokémon, porque a sua criança precisa. Que você não pode assistir Sandy Júnior porque o outro vai dizer que você é bobo, mas a sua criança precisa. Talvez a sua criança, ela é culta, ela gosta de ler, gosta de escrever, gosta de desenhar. Mas desenha coisa, faça desenhos, mas não esqueça essa criança que está aí dentro, porque senão vai ficar só o adulto. O adulto, ele busca as coisas de adulto: trabalho, casa, fortuna e outras coisas que não entram no reino dos céus. Eu preciso andar de mãos dadas com essa criança, entender que eu preciso dar ouvido a ela muitas vezes. E saber que hoje eu não vou sair arrumando a casa, porque hoje eu quero descansar.
Eu preciso às vezes me livrar das obrigações de adultos para que eu possa ter uma vida saudável. Porque se eu não tiver uma vida saudável aqui na terra, eu não vou ter ela no céu. Não adianta. Jesus vai olhar para você e vai falar assim: você não parece nada comigo. Eu lembro que uma vez ele entrou numa casa e tinha uma mulher trabalhando e tinha outra adorando. Ele falou: essa aqui escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte da criança. Sabe? Quando o pai chega em casa e a criança senta no colo e fica: pai, me conta uma história. Foi isso que Maria fez. Ela ficou ali sentada como uma criança. Mas Marta queria mostrar que eu sou adulto. Olha, eu evoluí, eu cresci. Ó, eu tô aqui arrumando, eu tô aqui cuidando. E Jesus às vezes só quer que você tenha esse coração de criança. Que você entenda que você precisa dele para viver o ministério, para viver a obra, para fazer as coisas em casa, para ser um pai de família, para ser uma mãe de família, para ser filho, para ser avô, para ser tio. Você precisa ter essa dosagem. Essa criança, ela vai muitas vezes te dirigir nas coisas que você diria assim: você vai para o inferno, e você vai dizer: eu vou te dar a mão e a gente vai caminhar junto. Porque hoje nós temos muitos adultos apontando os dedos. Temos poucas crianças dizendo: vamos fazer amizade. Não era assim, né? Tô de bem? Vamos ficar de bem? Nós perdemos isso e jogamos fora. Jogamos fora porque o adulto dominou. E aí esse adulto está te levando, não é para o céu. Porque realmente esse adulto está cumprindo tudo. Esse adulto ora, esse adulto pula, esse adulto louva. Mas a criança ficou jogada fora. E Jesus, quando ele pega a criança e bota no colo, ele está falando de algo espiritual, mas também físico, que é necessário na terra. E é por isso que ele bota a criança no meio deles, para dizer assim: lembra de quando vocês eram crianças. O que te paralisou, o que te afetou, o que te deixou lá atrás. Porque se eu estou reunido com vocês aqui, foi isso que eu nunca pude ter lá. Eram amigos. Eu nunca tive amigos de infância. Eu quero ter amigos, eu quero ter muitos amigos. Então estou escolhendo vocês. E o inimigo, ele é tão sujo, que onde que ele atuou? Nos amigos. O amigo de Jesus, Tomé, era o que não acreditava. É tão ruim você ter um amigo assim, né? Que você está no ministério e você fala: vou fazer o culto de manhã. Ele fala: eu não acredito que vai dar gente. Você fala: vou fazer o culto à noite. À noite as pessoas estão com preguiça, está frio. Você fala: eu vou fazer o culto durante a semana. Dia de semana o pessoal está trabalhando. É uma pessoa que não crê em você, não crê no teu ministério, não crê na tua vida. Mas é teu amigo. Aí você tem outro que está andando contigo e está te roubando. Está pegando toda vez ali. Mas o teu sonho é ter amigos. Então você não está desistindo do propósito que estava lá atrás. Jesus não estava desistindo, mesmo sabendo que o inimigo estava ali cirandando os amigos dele. E o amigo, além de pegar o dinheiro, estava tramando de trair ele. Por isso que quando Judas chega, ele fala: o que foi de fazer meu amigo? Jesus queria ter amigos. Amigos. Estava com outro que era o líder nato. Que uma hora, quando ele estava andando com Jesus, todo mundo vinha com ele. Quando ele não queria andar mais com Jesus, todo mundo seguia ele no barco, que era Pedro. Pedro era 880, mas era meu amigo. Porque Jesus, ele foi machucado naqueles períodos da infância, onde ele ia de um lado para o outro, tendo que fazer amigo e abandonar amigo, fazer amigo e abandonar amigo, fazer amigo e abandonar amigo. Mas aqueles traumas o impulsionaram para que quando ele crescesse, ele buscasse na criança interior, entendesse que o maior sonho dele era ter amigos. E ele foi impedido disso. Mas tem as mulheres são minhas amigas. Mas uma tá hoje, a outra não tá. Hoje eu vou, hoje eu não vou não. Não, hoje eu não vou. Joana, por que você não vai hoje? Lá na ministração do monte. Eu não vou porque meu marido ele não é cristão, eu não posso estar.
Maria, você não vai hoje? Não, porque hoje eu vou cuidar de Lázaro. É assim a vida das mulheres, porque elas tinham que cuidar da casa. É ter e não ter. Mas era amigo. É igual aquela música. Ele é não sei o que lá, mas é meu amigo. Ele é não sei o que lá, é meu amigo. Também tem esse, né? Se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, mas se é amigo de fato, deixa... Talvez para os outros não achavam que ele era amigo, mas Jesus achava. Então o que importava não era o que os outros pensavam, mas o que Jesus pensava. E Jesus olhava para eles e diziam: são meus amigos. E Satanás todo momento tentava mostrar para ele assim: não é teu amigo, esse aqui também não é teu amigo, esse aqui também não é teu amigo. Quando você for preso, os amigos vão tudo embora. Mas Jesus no coração dele falou: mas eu olho para eles e vejo amigos. Então o que eu aprendo nisso aqui é que a minha criança tem muita coisa a me dizer. E que quando eu entendo isso, os propósitos, os traumas, essas coisas, eu sei que o mundo espiritual vai tentar lutar para que essas coisas não se revelem em mim. Porque quando eu me revelo nessas coisas, eu fico mais forte, eu fico mais pronto, eu fico eu. Porque essa criança faz parte de você, e se você não tiver ela, você está em falta. O que essa criança gostava de fazer? A minha criança gostava de... Tem uma coisa que o pastor João falou pra mim e me machucou muito. Ele falou que a criança dele não acreditava no Natal. Que Natal é esse que todo mundo que se comporta bem ganha presente? Eu nunca ganho. Talvez é essa criança que você precisa presentear e falar no Natal: aqui eu tô te dando, porque você se comporta bem, sim. E se comportar assim mal, tudo bem, eu te amo. A gente precisa parar de negar a nossa criança que está lá dentro e descobrir as coisas que nos machucaram, porque elas talvez estão machucando outras pessoas, estão nos impedindo de ter amizade, de confiar, de seguir adiante, de viver a vontade de Deus, porque nós não permitimos que essa criança entre no círculo e tome o centro. Só o adulto que comanda. Sabe por que Jesus conseguiu vencer? Porque a vontade da criança permaneceu dentro dele. Eu não li as passagens que Jesus foi viajar, porque a gente hoje está com um tempo muito corrido. Mas Jesus vai de um lugar para o outro. E eu acredito que em cada lugar que ele chegava, ele criava uma amizade, que durava 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 3º ano ele tinha que viajar para outro lugar. E aí, dentro daquele coração humano, criou-se o desejo de querer ter amigos. Sabe, as coisas e as ciladas que aconteceram lá atrás, esses traumas, deixa eu te contar uma coisa: esses traumas não são para te paralisar. Esses traumas são para que você olhe para eles e a partir de hoje você os vença. Porque quando você vencer esses traumas, você vai ser uma nova criatura. E é tudo que o Senhor espera de você. Se Jesus matasse aquela criança e dissesse: é verdade, esse aqui me trai, esse aqui não acredita em mim, esse aqui me nega, esse aqui vem quando quer, esse aqui não está comigo, esses aqui não me ouvem, esses dormem. É verdade, Satanás, você venceu. Eu nunca vou poder ter amigos. Sabe, as crianças mortas dentro de nós é justamente essa frase que a gente usa: eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou poder viver isso, eu nunca. Tira esse nunca. Claro, tem coisas que não estão ao seu alcance. Eu lembro que uma vez o pastor João falou para mim que a mãezinha, que é a minha sogra, mãe do meu marido, tinha o desejo de voar de paraquedas. Eu falei: por que tu não fez isso ainda? Vamos fazer. Vamos fazer ela pular de paraquedas, porque é o sonho dela. Não foi, filho? Eu falei: traz ela. Vamos realizar.
A gente tem nesse momento condição, dá pra gente fazer? Dá, então vamos fazer. Jesus não matou a criança dele. Pelo contrário. Jesus continuou olhando para ele e dizendo: é meu amigo. Se você quiser, depois você lê. No momento da traição, quando Judas chega, ele não chama Judas de inimigo, ele chama de amigo. Porque ele está dizendo: não importa o que você faça comigo, eu continuo te vendo como amigo. É meu amigo. Sabe? Porque a criança faz isso, a criança não conhece, nunca viu falar, mas é meu primo. E aquele ali é meu primo também. Eu tinha um sobrinho que ele andava na rua e falava que todo mundo era primo dele. Necessidade de querer ter amizade, de querer ter afeto, de construir relacionamento. Jesus tinha essa necessidade. Mas por que Deus permitiu isso? Porque sabia que o desejo dele de querer fazer amigo era muito maior. Então, quando ele vai para a cruz, talvez Satanás olha para ele e fala assim: agora você está na cruz. Agora você morreu. E seus amigos todos foram embora. Jesus sabia de uma coisa: oh, eu não vou te dar ouvidos, porque eu hoje, através do meu sangue, estou gerando uma multidão de amigos. E todo aquele que crer em mim achará vida, será meu amigo. E o meu Pai e eu viveremos nele. Você pode entender isso? Satanás achou: agora acabei com você. Você perdeu todos os seus amigos e ainda morreu. Ele falou: não, meu sangue garantiu que eu tenha uma multidão de amigos incontáveis agora. Eu estou tomando agora a chave da morte e do inferno. E ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu autoridade para que fôssemos chamados de amigo. E ele já disse: não vos chamamos mais de amigo, mas de filhos. E agora ele tem um montão de irmão. Ele conseguiu. E sabe o que foi mais lindo? Ele já havia ressuscitado, ele poderia ter subido ao céu. Mas ele faz isso? Não. Ele vai atrás de cada um dos amigos dele. Ele chega lá e encontra Pedro pelado. Ele anda no caminho de Emaús e se revela, mas dois amigos falam: sou eu. Ele não desistiu do desejo daquela criança que era ter amigos. E hoje ele está esperando eu e você para nos tornarmos amigos, para nos tornarmos filhos. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que eu não estou só, se frágil eu me sentir. Jesus olha para aqueles homens que tinham se dispersado. Satanás achou que tinha vencido. Ele volta e vai buscar um por um. Porque para Jesus eles ainda eram seus amigos. E quando eles entenderam isso, eles começaram a fazer mais amigos. E hoje está eu e você aqui, convidados para ser amigos de Deus. Aleluia. Meu Deus.